Amigos se encontram para conversar sobre a arte de estudar os céus e explicar a Terra. Conversam sobre o passado, o presente e um possível futuro, num mundo quase novo de uma nova era, tirando conclusões para novas inclusões. Dizem ouvir as estrelas, quando se encontram na lua cheia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem é de dia, de tarde ou de noite, estamos mais uma vez nos encontros da Lua Cheia. O último de 2025, né? E hoje é dia 4 de dezembro, e hoje às 20 horas e 15 minutos, o Sol, junto com a Lua, está uma Lua cheia. O Sol no signo de Sagitário e a Lua no signo de Gêmeos, né? E como todos os meses, recebo amigos, convidados especiais, irmãos, parentes e por aí afora. Nesse mês em especial, no última Lua Cheia do ano, né? Desse nosso episódio aqui, recebo aqui um querido mesmo, né, do povo da Gaia, certamente, que sempre será, que uma vez povo da Gaia, sempre povo da Gaia, né? Recebo aqui Márcio Werneck. Márcio Werneck, muito obrigado por ter vindo. Para sempre da Gaia. Sempre da Gaia, povo da Gaia. Tem Márcio Werneck. aquela famosa frase, lembra? Se a Gaia estivesse no Japão, eu estaria lá. Ele vinha de longe para assistir a aula aqui na Gaia. Obrigado, Márcio, pela amizade. Nada. Já é um bom profissional, já é um bom, tenho formado colega agora de profissão. Márcio Werneck, meu querido, né? Márcio Werneck nasceu em Niterói, Rio de Janeiro, né? E atualmente mora em Salvador, na Bahia, que eu gosto muito de lá. Muito bom. E por sinal, né, para começar o nosso bate-papo, Márcio, né, sempre faço umas perguntas, né? E para você responder, para começar o nosso bate-papo. Primeira pergunta, são 3 perguntas juntas, né? Primeira coisa, quem é você? Da onde você veio e do que você vive? Quem sou eu? Tem uma definição rápida, né? Meio clichê, mas eu gosto dela. Eu sou um eterno aprendiz. Da onde eu vim? Ah, das estrelas. Bonito isso, né? Porque, bem, nós somos pó de estrelas, no final das contas, né? E também porque eu acredito multidimensões, eu acho que estamos aqui para um aprendizado e para onde estamos indo? Justamente para colocar esse aprendizado em prática crescente em várias experiências. E do que você vive? Astrologia, Mas você não é só mais astrólogo, você também é terapeuta, né? mas eu trabalho especificamente com astrologia. Eu utilizo o conhecimento terapêutico nos atendimentos, que era algo que eu sentia falta. Me diga uma coisa, você, no começo de carreira, como profissional ou trabalhador, você não estava na astrologia ainda. Como é que foi esse seu comecinho, contato com a astrologia? Como é que foi tudo isso? Meu primeiro contato com astrologia foi em 1989. Estava num shopping, rato de livraria, né? Lendo, pesquisando. Naquela época não tinha internet. E eu estava lendo um livro sobre astrologia numa tarde e chegou um rapaz do meu lado, tinha 18, ele tinha uns 26, e ele era astrólogo. Né? O nome dele é Alexander Vancelotti, é o programação do Cine Artuf, lá de Niterói, Você, programação de cinema. E ele me perguntou se eu gostaria de fazer meu mapa, ele se ofereceu para fazer meu mapa, né? Então eu achei ótimo. Eu fiquei um pouco receoso, porque eu queria ir na casa dele, né? Mas deu tudo certo. E quando eu toquei o meu mapa, Robson, a sensação que eu tinha um tesouro na mão, assim, sinceramente. Mesmo com 18 anos, eu já sentia o poder daquele mapa. E eu mergulhei de cabeça. É, comecei a ler bastante. Naquela época, os livros da editora Pensamento eram sim. fundamentais. Depois fiz um curso com José Maria Gomes Neto, que também era de Niterói na época. E aí começou. É claro que depois tive uma carreira no Banco do Brasil, teve uma época que eu fiquei mais afastado da astrologia, até que em 2011 encontrei você, né? Como é que foi isso? Então, eu já estava meio desgostoso com o trabalho no banco, nada contra o banco, claro, né? Mas era algo que não fazia tanto sentido no meu coração. Então, eu fui buscar instrumentos para poder render melhor, ter uma nova fonte de renda, e eu comecei a pesquisar escolas de astrologia. Então, achei a Gaia, e mesmo em São Paulo, saber eu vou. Tinha algo que estava me chamando para vir para cá. E vim, e era quinzenal as aulas, né? Era aos sábados quinzenais. Aos sábados, e
Só os sábados, né? O dia todo. Era o dia. Não, era uma boa parte do dia, era das. Nem lembro o horário, não era o dia inteiro, não, porque o dia inteiro era aos domingos, era das 9 às Às 14. 14. Era, quase o dia inteiro, né? Não chegava a ser o dia inteiro também, não. E eu viajava madrugada da sexta para o sábado, naquela época de ônibus. Enfim, uma experiência que acrescentou demais, porque meio que oficializou o que eu já sabia, né? Trouxe didática para os meus conhecimentos, e, claro, essas aulas sempre muito divertidas, né? Tenho que dizer, todo mundo vai concordar comigo, que foi seu aluno. E naquela época eu já me via trabalhando com astrologia oficialmente, mas ainda não era o momento certo. Esse momento certo chegou em 2019. Eu lembro que o Urano estava transitando em trígono com o meu Sol de casa 10, então, e com o meu meio de céu também, eles estão muito próximos. Aí eu imaginei, não, ou vai ou racha. Daí eu estava, inclusive, adoentando no banco. Eu fui quase que praticamente obrigado a sair do banco, porque se eu ficasse mais um pouco, eu estaria indo contra a minha vocação, eu Certo. penso. Então, E aí mas você encerrou a carreira no banco e começou direto com a astrologia, ou foi uma transição? Como é que foi? direto, porque logo em seguida eu fiz uma pós-graduação em terapia transpessoal sistêmica em Salvador, e logo em seguida fui convidado para trabalhar no núcleo terapêutico do meu professor, que é Jordan Campos. Tá. Mas fiquei pouco tempo em atendimento presencial por causa da pandemia. Sim, então, você E aí eu comecei a pegar a manha do atendimento online, acho que todo mundo, né? forçosamente, né? Sim. E fui desenvolvendo um método, uma maneira, um jeito de atender as pessoas sem abrir mão da qualidade do olho no olho, né? E eu prezo muito, Jordan, nos atendimentos, Jordan, meu professor Robson, prezo muito realmente a preocupação com o outro, porque se o outro chegou até você, não foi por acaso. Tem toda uma história por trás, tem toda uma necessidade de esclarecer pontos, de cura. Então, assim, a pessoa que chega até mim, eu tento valorizar muito o nosso encontro, sabe? E eu já comentei contigo, eu acho que eu sou um dos raros astrólogos que ainda desenho o mapa, né? Desenho os mapas, faço o cálculo dos trânsitos, comparando no caderno. Eu, assim, eu sou virginiano, né? Então tá meio que explicado, mas de maneira nenhuma isso eu penso, né, que vai de encontro com o trabalho dos outros astrólogos. Cada um tem o seu método. Mas nesse método eu percebi que eu consigo ir um pouco mais além, porque eu consigo mergulhar de cabeça no que está acontecendo na vida da pessoa. E quando começa o atendimento, quando eu coloco os mapas na minha frente, os trânsitos, eu percebo que as pessoas criam uma conexão, sim, real. É como se realmente todo esse esforço fosse recompensado. Então, durante a pandemia, eu atendi muita gente que se divorciou, estava em luto, pessoas que tentaram suicídio. Então, nessa época, eu penso que esse método foi muito importante, sabe? E, bom, mas também, como todo bom começo, né? Eu acelerei muito. Eu estava atendendo, nem sei se isso é muito, né? Mas estava atendendo 5, 6 pessoas por dia. Bastante. Acho Aí muito. eu tive um desgaste natural. E hoje eu já balancei, sabe? Eu crio minha agenda de acordo com um padrão do que está acontecendo na minha vida. Então, tem meses que eu atendo 2 pessoas por dia, tem meses que eu atendo uma, tem meses que dou espaço. Então, a qualidade do tempo, da vida, né? Porque tem dias que hoje eu não vou atender, não. Hoje eu vou, sei lá, vou ler um livro, vou pro cinema. Isso está sendo excelente. Nada a reclamar. Poder viajar quando necessário, né? Mas uma coisa, as pessoas te procuram inicialmente como astrólogo, como terapeuta. Não, E antes disso também, você comentou de uma terapia sistêmica, como é que é? terapia transpessoal sistêmica. O que é isso? Terapia transpessoal sistêmica. É uma maneira de você poder entender o outro através de várias técnicas
constelação familiar, iridologia, regressão de memória. Então, assim, é como se fosse uma terapia onde você, num tempo menor, consegue excelentes resultados. Mas esse conhecimento, na verdade, eu adquiri para ter uma compreensão maior na leitura astrológica. Então, eu sempre me apresento como astrólogo, não como terapeuta. Tá? Mas a pessoa te procura inicialmente como terapeuta ou como astrólogo? Sempre como astrólogo. E como é que é essa questão? E, pensando bem, até comentamos ontem no congresso que teve da CNA, o astrólogo não é um terapeuta. Mas se ele é terapeuta, ele usa astrologia brilhantemente. Sim. Então, quem é astrólogo e terapeuta faz um bom uso. Agora, isso não quer dizer que um astrólogo seja terapeuta. De jeito De nenhum. jeito algum. Então, me diga uma coisa, né? Você faz atendimento, inicialmente você se divulga e é procurado como astrólogo. Isso. Você faz atendimento em astrologia e essa questão da terapia? Como é que você aborda e oferece? Como é essa questão? Pois acho que todo astrólogo olha para o mapa de acordo com as suas crenças, com as suas filosofias de vida. Então, eu acho que esse conhecimento que eu adquiri formatou um olhar um pouco mais profundo. Eu gosto muito de Jung, por exemplo, né? Então, eu busco os conceitos junguianos para entender todos os arquétipos do mapa, e isso traz resultados. Eu acho que as pessoas me procuram, normalmente são indicações, né? O boca a boca, e por conta dos resultados. Aí, quer dizer, quando eu atendo online, eu gravo a leitura e as pessoas escutam no decorrer do tempo, né? É interessante. Eu tinha uma cliente que até brincou comigo: Márcio, meu marido está com ciúme de você, porque toda vez que eu vou para o trabalho, eu coloco a gravação do mapa e ele escuta sua voz todo dia Ele, junto com ela, no carro, né? Então, quem é esse cara, né? quem é esse cara? Mas eu tenho muito esse feedback, eu fico muito feliz, assim, das pessoas, depois de um tempo, me escutarem a leitura novamente e constatarem o que foi dito, as previsões, enfim, eu acho que isso faz parte do trabalho do astrólogo, né? A felicidade de poder contribuir na vida da pessoa. Agora, quando você atende, pensa assim, a gente te procura como astrólogo. Sim. Não sei como é que é isso, mas todo mundo que te procura como astrólogo sabe que você é terapeuta ou como astrólogo inicialmente? Nem todo mundo. Tá. Só os terapeutas com quem eu trabalhei. Tá. Eu atendo muitos terapeutas. E esses terapeutas indicam você como astrólogo e terapeuta. Sim, e vice-versa, às vezes. Tá. Agora, me fala uma coisa, quando alguém te procura como astrólogo, só como astrólogo, e você vê a necessidade ou vê a condição de se usar terapia, como é que você faz essa passagem? Ou você não comenta sobre isso? Não, por exemplo, um mapa onde esteja um Sol em quadratura com Saturno, é claro que e se tiver realmente posições, né, na casa 4, esse eixo de profissão e família, né? Às vezes as pessoas passam por problemas na profissão por conta de situações lá da infância. Um pai castrador, um pai muito exigente. Eu trago esse olhar terapêutico dentro dessas questões. Isso foi só um exemplo, claro, né? Mas esse olhar terapêutico, ele ajuda você a encontrar respostas, encontrar saídas. Então, do que eu estou vendo no mapa, era algo que eu sentia falta. Porque antes era muito simples, de repente, você ler o mapa e passar para a pessoa os conceitos astrológicos, mas o que a pessoa vai fazer com isso? Com tanta informação. Como ela pode utilizar isso para desfazer nós, crenças limitantes, trabalhar suas feridas? Aí, durante a conversa, a gente vai debatendo essas questões e a própria pessoa participa, né? Há muita interação e ela mesma vai chegando às conclusões. Então, o meu trabalho é tentar usar esse olhar terapêutico para que a pessoa possa, por ela mesma, desfazer esses nós, achar as soluções, os caminhos. Eu sou um facilitador, na verdade, né? Sim. Agora, quando você é terapeuta, quando algumas pessoas são terapeuta, né? Ela usa técnicas de terapia, né? Que são manobras. Que um astrólogo, vamos até pensar assim, o astrólogo não é um terapeuta. Eu não sou terapeuta, eu Sim, sou no máximo arquiteto. E eu empresário sei. também. Então, eu não sou terapeuta, mas na astrologia, quando você aborda o mapa de uma pessoa, você dá aconselhamentos, esclarece, então deixa de ser um pouco, quase próximo a uma terapia, mas não é terapia. Agora, quando você faz a abordagem de mapa, né, você tem esses conceitos terapêuticos, né, que
Você usa essas técnicas durante a leitura? E que técnicas seriam essas, professor? Durante a leitura ou depois da leitura? O pessoal pode fazer um mapa e depois você quer fazer uma sessão terapêutica com ela. Como é Entendi. que é isso? Eu não utilizo, Tá. porque eu realmente me apresento como astrólogo. Eu sempre indico um terapeuta, se houver necessidade, se eu sentir que realmente a pessoa está precisando de acompanhamento mais firme. Mas eu realmente me especializei, quer dizer, eu sou astrólogo, né? Eu só utilizo esse olhar terapêutico em algumas questões que eu observo no mapa. Mas eu não, dentro da leitura, eu não utilizo de técnicas terapêuticas. Entende? Tem uma diferença. E logo que termina a leitura, quando a pessoa está muito sensível, quando eu sinto necessidade, né, eu deixo o telefone de um terapeuta de confiança para que ela possa continuar ali por Sim. diante. Então, eu realmente eu me apresento como astrólogo. Agora, eventualmente, você se apresenta também como terapeuta para essa pessoa que precisa do acompanhamento. Nem sempre. Nem sempre, né? Não. Então, você é muito ético, né? Muito correto. Não, eu me apresento como Tá astrólogo. certo, tá certo. Eu acho perfeito isso, né? Você, astrólogo, me vendi. Astrólogo, Sim. então eu estou vendendo astrologia. Não, Né? só astrólogo. Agora, Ah. pode acontecer uma pessoa que sabe que você também é terapeuta, querer fazer esse trabalho terapêutico com você. Já teve essa vontade assim da pessoa realmente, mas eu preferi indicar para um outro profissional, porque eu estou nesse momento muito envolvido com a astrologia, sabe? Então eu perdi um pouco até a prática terapêutica, né? Porque claro, quando eu me formei eu fiz estágio, atendi pessoas, eu prefiro encaminhar para um terapeuta que esteja 100% envolvido nessas técnicas. A minha intenção é, através da astrologia, despertar esse desejo no outro, né? De tentar buscar outras ferramentas de autoconhecimento, se forem necessárias, ou que ela possa também ter esse despertar durante a leitura, né? Porque não, porque há muitos insights, né? A gente sabe. Tem pessoas que se surpreendem, assim, ficam chocados, né? E aí vem aquela coisa: ah, Márcio, você é bruxo, você é mago. Gente, Sim, tem isso. astrologia é uma linguagem. Eu sou um tradutor. Simples assim. E como você falou, você é um facilitador, né? Também isso. É interessante, né? Aconselhar é uma tentação. É uma tentação. Agora, quando você tem um conceito, conhecimento da terapia, né? Você começar a terapia também é uma tentação. E você faz isso brilhantemente, você separa muito bem, Separo. né? O que é necessário. Então, né? Eu acho muito bom quando as pessoas são astrólogos e estudam alguma técnica terapêutica para poder facilitar a sua leitura astrológica. Isso. Foi o que eu fiz. E isso é excelente, eu acho brilhante, né? Eu nunca fiz curso de terapias nenhum, nunca fiz, né? Só o meu conceito só astrológico, máximo uma abordagem junguiana, nem isso eu tenho também, não tenho abordagem junguiana, isso deu um pouco, li um pouco necessário, mas eu sou astrólogo também. Mas essa diversidade entre os astrólogos, isso é Isso interessante. é É que bom que importante. seja assim, né? É importante que você tenha muitos conhecimentos. Bom, a astrologia tem que ter isso, você tem que ter uma cultura geral bastante grande. Porque só astrologia, só isso. Você deixou isso muito claro nas aulas, né? Falo sobre isso, né? Você tem que conhecer muita coisa, um monte de coisa. Vocês geminianos também estão fósseis, vocês têm que ser meio geminiano nessas horas. Agora, às vezes acontece isso, as pessoas de repente são astrólogas, leem alguma coisa de terapia e se arvora, de repente, ser terapeuta, né? Já vi gente que, de repente, conheceu um pouco de terapia, nem fez terapia, mas faz atendimento em várias sessões, fazendo terapia com as pessoas, e nem é terapeuta. Agora, me diga uma coisa, quando você, de repente, é um astrólogo, é terapeuta, né? E você faz uma sessão de sessões de terapias com essas pessoas, né? Caso faça. Já fez alguma vez, já, né? Quando acontece isso, né? O mapa é um suporte. Sim. Em todas as sessões, ou é só no inicial que seria? Como é que seria? Isso só aconteceu quando eu estava estagiando, atendendo clientes terapeuticamente. Aí, por fora, eu pedi o horário, expliquei o que ia acontecer, que eu ia desenhar um mapa astral, que também eu era astrólogo. Aí eu utilizei do mapa dentro do processo terapêutico. Mas eu, como astrólogo, eu não faço isso. Eu só atendo astrologicamente. A terapia, vamos dizer assim, sensibilizou o meu olhar para questões que estão no mapa. Mas eu não faço várias sessões astrológicas como se fosse um processo terapêutico, sabe? Nunca fiz. E eu não acho necessário, inclusive. É como eu te falei, eu direciono para um outro profissional. Porque eu estou ali como astrólogo, não como terapeuta. Eu só utilizo
dos conceitos terapêuticos e de outros conceitos também, né? Porque essa multiplicidade do astrólogo, como você falou, é importante, né? Por exemplo, eu cresci dentro, sempre fui muito curioso com relação à parte espiritual, acho que você sabe disso, e uma criança é, esquisita, né? Porque aos 8 anos de idade, por exemplo, quando eu ia brincar na rua à noite com os meus colegas, durante a época de carnaval, quer dizer, nas férias escolares, então eu reunia as crianças e ficava olhando o céu, ficava apontando, ó, ali é Vênus, ali é Marte. De onde que vem esse conhecimento? É porque eu lia muito, né? Eu devorava enciclopédias. E essa parte do universo, para mim, era a melhor parte, desde criança. Depois veio a busca espiritual, a doutrina espírita, budismo, alguns conceitos. Participei da Rio 92, que Nossa. foi lindo, né? Eu era garoto, eu tinha 19 anos. E, assim, toda essa gama, toda essa interseção de saberes, de filosofias, isso tudo vai norteando o astrólogo para achar o seu caminho, a sua maneira de interpretar o mapa. Então, essa multiplicidade eu acho fundamental, né? Se eu tivesse que dar um conselho para as pessoas que estão começando, justamente esse, é abrir a mente para o novo, para o diferente, e que você tenha a humildade de estar aberto para esses novos conceitos e, com isso, construir a sua maneira, sua leitura, a sua identificação na interpretação do mapa, né? Porque se você ficar engessado em um modelo único, você não cresce. Astrologia, você tem que ter essa mentalidade, né? Que se deixar surpreender pelo novo, isso eu acho fundamental. A astrologia é meio que aquariana, né? A gente sabe disso. Então, você tem que deixar aberto espaço para ser surpreendido, é, buscando novas tribos, né? Tentando entender o que acontece externamente e internamente, os dois estão interligados, e isso facilita muito, inclusive, Robson, algo que a astrologia me deu de presente, assim, que eu considero muito. Eu me tornei uma pessoa é, muito mais, como se diz, aberta ao outro como ele é, sem normas, sem preconceitos, uma pessoa mais compreensiva com relação às diferenças dos clientes que foram aparecendo para mim durante a vida, né? Então, eu me tornei uma pessoa que julga menos, sabe? Que consegue entender as necessidades alheias, sem nenhum tipo de tentar impor uma regra, tentar impor uma moralidade. A astrologia é totalmente amoral, né? A gente sabe disso. Certamente. E eu agradeço muito a astrologia por ter me tornado essa pessoa. Foi daí que veio, assim, esse olhar sem discriminação. Como a pessoa é, como ela se apresenta, os seus gostos, as suas necessidades, enfim. A astrologia meio que rompe isso na gente, sabe? Fala uma coisa, você nasceu em Niterói, né? Sim. Ah, e de repente você fez um concurso do Banco do Brasil, como todo mundo quer, porque ela era segura, estável, né? Demorou um pouquinho, né? E aí, de repente, você abandona uma carreira estável para ser astrólogo. Isso acontece muito em astrologia, pessoas, uma profissão, faz para outra. Sou um exemplo. Arquiteto, me tornei astrólogo. Mas sempre fui, passei só para astrologia. Mas é uma transição, não vou dizer que é, digamos, mais tranquila. É uma profissão liberal para outra profissão liberal. Você não. Uma carreira estável, segura, concurso público, Benefícios. benefícios e tudo mais, Banco do Brasil, Banco do Brasil. E, de repente, como é que foi esse largar tudo e desoneração, né? E os seus pais, seus parentes, a sua família, como é que viu essa coisa de doido? Eu estava adoecendo, Robson. O corpo estava enviando sinais, sabe? Eu acho que quando a gente meio que nada contra a correnteza, chega uma hora que cansa, né? E eu cansei. É, Tem pessoas que não têm essa opção, porque eu tive astrologia na minha vida. Poder ter um caminho novo. Mas tem gente que recomeça e está tudo bem. Assim, do zero de um outro caminho,
Porque chega um momento que o dinheiro já não é tão importante, né? E quando você se sente seguro para seguir algo diferente, algo novo, é o sinal que chegou o momento de fazer a transição. Porque eu já imaginava, de repente, deixar o banco quando eu comecei aqui na Gaia, né? De repente eu vim cursar aqui a Gaia até para de repente, daqui a 2, 3 anos, poder me desvencilhar de vez, mas ainda não era o momento. Eu não estava 100% seguro. Tem que estar pronto, né? Mas e os seus pais, parentes, amigos, vizinhos? Eu já vinha atendendo os mapas de todos eles, assim, eles sabiam do meu potencial e é claro que na hora pode ser que choque um pouco, mas foi tudo tão rápido. Acho que nem deu tempo deles perceberem se teve alguma diferença, porque inclusive, Robson, até materialmente falando, a astrologia para mim foi muito melhor, está sendo muito melhor desde aquela época, sabe? Então isso é algo que é, me, contribui para minha segurança, mas não é só isso. E esse contentamento material não é o suficiente. Tem que ter um algo a mais. Você tem que realmente estar conectado emocionalmente com o que você faz e no meu caso, principalmente, né, a chance de poder ajudar as pessoas. Virginiano, né? Servir. E isso para mim é muito importante. Eu sempre deixo muito claro. Eu sempre, antes da leitura e no final, eu agradeço a oportunidade, poder contribuir de alguma maneira. Porque, é como a gente estava falando antes, né? Se uma pessoa chega até você, não foi por acaso. Ela tem uma história, ela está com alguma necessidade, está com algum intuito, tem algo que está incomodando ela. Então, isso traz para a gente um senso de responsabilidade enorme, né? Você está mexendo com a vida dos outros. Tem cliente que me procura para saber data de viagem, que a gente comentou, que a gente assistiu ontem, né? E eu nem trabalho com astrocartografia, mas, enfim, eu vejo algumas datas que eu acho interessantes. Tem clientes que me procuram para a data de nascimento de filho. Aí eu tenho que falar, olha, isso aí é uma bobagem, não adianta. Então, é todo um esclarecimento que você traz na vida da pessoa e você interfere de maneira muito íntima. E isso mostra a responsabilidade da gente, né? O quanto que é importante você ter a consciência do que você está fazendo, né? A astrologia definitivamente te traz um poder, né? E como todo poder, já dizia o filósofo Peter Parker, né? Para grandes poderes, grandes responsabilidades. Eu tive uma frase interessante, né? Aliás, não foi exatamente assim que eu vi, mas o Odato tem essa condição, né? Que, por exemplo, eu ganhava dinheiro com arquitetura. Você também como funcionário público, né? Uhum. E eu citei uma frase que eu traduzi da seguinte maneira, né? Uma pessoa falando que ela não queria esse tipo de valor que ela queria, buscava numa profissão, era diferente história, né? E eu pensava nisso naquela época, né? Eu estava ganhando dinheiro com arquitetura, mas não era esse tipo de dinheiro que eu queria, né? Não era esse dinheiro que eu queria, Entendi. né? Alex. Era outra coisa que eu queria, né? E como você parte para a astrologia, como você foi, parte de uma profissão que você curte, você gosta, que vem do seu coração de fato mesmo, né? Então esse dinheiro vem. Quanto? Aí pede o valor do dinheiro, Uhum. mas a matéria vem, acaba vindo, você supra essa condição. Então, quando você fez essa passagem, entendeu? Não é esse dinheiro que eu queria ganhar, é esse tipo de dinheiro. Ou seja, esse tipo de dinheiro que vem de pessoas que compram, ou pagam, ou trocam com você benfeitoria pessoal, basta, o autoconhecimento, né? Então, outro tipo de dinheiro que vem, né? Isso é muito da dinâmica dos mutáveis, né? É. Geminianos, Somos, virginianos, somos. somos. Eu nunca sei quando vou ter no final do mês, nunca. A gente vai lembrando, Mas né? não importa, porque sempre aparece. Isso já Essa aconteceu. confiança, por isso que eu falo, você tem que estar realmente seguro do que você faz. E adquirir essa confiança demora, assim, não é fácil. Ainda mais que você tem contas para pagar, família, tem um Sim. filho de 10 anos e tal. Mas isso tudo, quando você sabe que está fazendo um trabalho que você considera bem feito, as coisas acontecem. Eu até brinco com minha esposa. Toda vez que eu vou viajar, surge assim uma gama de clientes. É impressionante, assim. Do nada, Robson. Às vezes eu tenho assim um número previsível de clientes por semana, mas de repente é só ter uma oportunidade de viajar, aí tem meu ascendente Sagitário, talvez tenha algo a ver com isso. Ou então, também quando a corda aperta um pouco mais, aí a coisa realmente da crença, da fé, né? Não, vai acontecer algo que vai ajudar e se você fizer a sua parte,
surge. O Otávio é muito assim, né? Tem as coisas, se não deu certo agora, amanhã vai dar. Vai dar. Tem que No fim, manter vai essa dar certo. confiança. E realmente acontece, é impressionante. Me fala uma coisa, você tem uma clientela constante, né? A maioria dos clientes de que tipo são? Jovens, casados? Como é que é? Boa pergunta. Todas as idades, mas principalmente da geração anos 90. Tá, Isso eu já constatei, é estatístico. que Principalmente é dessa a geração. geração milênio, né? É, eu tenho uma filha dessa geração, inclusive, né? Então eu curto. Porque eu sendo mais velho, o caminho que eles estão trilhando, isso até ajuda, inclusive, né? Eu, quando li o mapa com 18 anos, eu me aventurava a ler mapas com 18 anos, né? Um amigo, né? A pessoa que me ensinou astrologia aqui, é o Alex, ele dizia isso: Márcio, você vai ser um bom astrólogo, mas você ainda está muito verde. Falta experiência, né, de passar pelos ciclos, vivenciar na pele os ciclos que você está mostrando para as pessoas. Então, o astrólogo é meio como um vinho, né? Quanto mais envelhecer, quanto mais experiência, maior a clareza para poder falar para o outro de uma experiência que você já viveu, inclusive. É claro que, por exemplo, eu estou com 54, né? Ainda não passei pelo retorno de Urano, por exemplo. Um dia eu chego lá, mas é claro que eu consigo descrever isso para o cliente mais velhos. Eu já li cliente dessa faixa, inclusive, mas raros, conto nos dedos. A grande parte é esse pessoal de 30, 35 anos, e eu curto muito. Tem aquele pessoal que está passando por essas grandes crises do Saturno, Dos do 29, Urano, sim, isso, né? tem. Dos 35 a 42 anos, né? Agora, essa geração que procura, esse pessoal que te procura, Uhum, você tem um perfil dos seus clientes, que muitos terapeutas indicam você como astrólogo também. sim. Ah, os problemas que você tem atendido, as necessidades, quais são os que te procuram? Essas pessoas que buscam o São quê? variadas, né? Tem aquele cliente que com necessidades superficiais, quase curiosidade, ok, nenhum problema, vamos. E aí está também algo que a experiência traz, né? Você adequa a leitura de acordo com a necessidade do cliente. É como se você sentisse o cliente. E interessante que nem toda leitura que eu faço é olho no olho, assim, online, presencial eu já parei há algum tempo, Então, às vezes eu só gravo um mapa, às vezes eu só tenho como referência uma foto da pessoa, mas parece que você meio que entra no campo, né, como dizem os consteladores, né? E, enfim, você consegue, na gravação, passar uma leitura que esteja no mesmo patamar da compreensão do outro. Aliás, uma coisa que me preocupa muito também é adaptar a leitura de acordo com a crença religiosa da pessoa. Eu sempre pergunto antes. De acordo com a crença, eu adapto, porque às vezes você, na verdade, é uma mudança de vocabulário, né, no final das contas. é, Porque às vezes eu leio mapas de evangélicos, eu trato de algumas questões de uma outra maneira. Questões que estão ali gritantes com relação, por exemplo, questões que poderiam ser de outras vidas, mas poderia ser também da infância, da ancestralidade, através da epigenética que o cliente está trazendo dos seus ancestrais, está vivenciando, é como se estivesse repetindo o mesmo filme. Às vezes está ali gritando no mapa certas situações, mas você tem que ter muito cuidado, né, para passar a informação numa linguagem que o cliente entenda. E aí entra essa adaptação à crença, estilo de vida, ao interesse. Tem clientes que me procuram para saber quando vai casar, vai ficar rico, mas tem clientes que querem mergulhar mais fundo. E aí, realmente, a leitura é diferenciada mesmo. Se ele quer mergulhar fundo, ok, vamos fundo. você faz uma abordagem kármica também, quando é necessário ou não? Pois é, aí depende, como eu falei, do cliente, mas eu acho isso tão redundante, assim, sendo bem sincero, Robson, astrologia kármica, por exemplo, eu acho redundante isso. Por que você tem tal mapa de tal jeito, com tal geometria? De onde que surgiu isso? Você ganhou aquilo de graça? Chegou até você desse jeito? Sabe, um mapa é a foto da alma da pessoa, né? Fala muito da programação kármica dele, né? Ou de um direcionamento individualizado. Cada pessoa tem. Então, assim, é claro que a compreensão disso pode ser de N formas.
Mas para mim, e aí, como eu te falei lá no início, né, depende muito da visão do astrólogo. Para mim, a astrologia é, kármica é um conceito redundante. Eu não consigo desassociar, sabe? A minha compreensão astrológica tem um quê de espiritual, porque eu sou assim. Mas isso não significa que deva ser assim para todos os astrólogos. A gente sabe que tem astrólogos que são ateus, e está tudo bem, tá ok. Excelentes, alguns, inclusive, né? Inclusive. Então, assim, você fala para o outro, você interpreta o mapa do outro muito de acordo com como você é também, como você vê o mundo. Mas na minha opinião, né, os conceitos que estão ali não estão ali de graça. Tem que ter uma origem, tem que ter um início, é um sistema de consequência mesmo, né? Outra coisa, isso não me interprete mal, claro. Quando eu falo sistema de consequência, parece que é causa e efeito. Não, não é isso. A astrologia, eu enxergo muito a astrologia como sincronicidade, né? Esse espelhamento entre o céu e a terra. Quando a astrologia surgiu, milênios atrás, foi assim que ela surgiu, uma necessidade de sobrevivência do ser humano procurar no céu o melhor momento, por exemplo, para caçar, de acordo com o clima, a pescar de acordo com a posição da lua no céu, né? Nós sabemos que a lua influencia as marés, melhor momento para plantar e colher de acordo com as estações do ano. E aí surgiu esse olhar mais atento ao céu. Só que com o tempo, a gente sabe, né? Não sei nem se estou no programa assim. Com o tempo, isso foi acontecendo de uma outra maneira, uma outra compreensão. Né? As pessoas que nasciam em datas próximas, né, elas apresentavam características em comum e, principalmente, a observação dos ciclos pessoais. A astrologia meio que começou assim, né? Então, voltando para a sua pergunta, eu tenho esse olhar, vamos dizer, se eu pudesse me definir, terapêutico, espiritual, uma balança, e eu tento passar esse olhar de acordo com a crença do cliente. Então, eu tento sentir o cliente. Tem clientes que chegam até mim, Robson, assim, com dores imensas. Então, não é, eu não tenho essa preocupação de falar tudo que eu estou vendo no mapa. Eu quero analisar o motivo dela ter chegado até mim. Então, às vezes, eu passo 1 hora e meia falando só sobre um certo assunto, até que o cliente se acalme, né? Até que as feridas possam vir à tona, porque tem isso também. A astrologia é esse exercício de conscientização. Imagina uma pessoa que está no escuro, vivendo no escuro por um bom tempo e, de repente, se acende uma luz. Aí fica claro, o outro consegue enxergar o que está em sua volta. A astrologia eu entendo muito por aí. Você poder trazer clareza para questões que a pessoa nunca percebeu na vida, questões inconscientes, e que, de repente, tem a chance de saber, olha que maravilha. E daí pode dar início de grandes viradas na vida dessa pessoa. O fato de ter consciência é tudo, sabe? Por isso que o autoconhecimento é importante. E compreender os ciclos pessoais. Esses 2 pontos, para mim, são fundamentais. Que detonam mudanças, disparam grandes alterações de vida por aí também, né? Verdadeiras revoluções, né? Eu passei por isso, né? Quando o Urano fez trígono no meu meio do céu, com o meu Sol, é como se fosse uma sensação irresistível, mas tudo no tempo certo. Isso é interessante, né? Essa sincronicidade astrológica é linda. É, o, a astrologia traz esse presente também, né? Você poder olhar para o universo com outro olhar, né? As leis que nos cercam de uma outra maneira. É por isso que às vezes eu brinco assim, que a astrologia escolhe as pessoas, sabe? Porque é um grande presente. É, pode ser um dom, também pode ser algo a ser desenvolvido, mas se sentir pertencente a essa egrégora é uma gratidão imensa. Né? Por isso que eu estou sempre grato a você, a Gaia, porque é a possibilidade de viver uma vocação, sabe? Eu me vejo muito com essa vocação astrológica. Só que na minha vida aconteceu no meu tempo, no meu jeito, e cada um tem seu próprio tempo, né? E fala uma coisa, você viveu muito tempo nasceu em Niterói?
Sim. e lá ficou por muito tempo. E nessas grandes mudanças que acontecem, os ciclos que acontecem na nossa vida, né, você de repente foi para Salvador. Como é que foi isso? E por que foi isso? Quando eu passei no Banco do Brasil, eu não fui para Salvador direto. Eu passei em 2005 e fui para o interior da Bahia, cidade Você foi chamada, para lá, então? eu tomei posse em Teixeira de Freitas. Então não foi em Niterói que você começou a carreira como bancário? Não, eu fiz o concurso para o Nordeste. Tá. E, enfim, aí era uma época que eu fazia vários concursos, né? Caixa Econômica, Banco do Brasil, Tribunal. Minha época concurseira, quando o Plutão estava passeando no meu ascendente, uns 30 e poucos anos. Quer dizer, Plutão me chamando para uma guinada, né? Uma transformação radical na minha vida. Olha como os ciclos realmente acontecem, né? E uma época de muito sacrifício, muito estudo, de virar a noite estudando, vários concursos. Concurso, inclusive, que eu passei, Robson, eu passei para Infraero em 10º lugar e nunca fui chamado. Nossa. Isso foi em 98. É tudo no tempo certo mesmo, né? Aí você foi para Fernando, né? Teixeira de Freitas. Teixeira de Freitas. Isso. Lá ficou como bancário Carapó, Fiquei 3 anos, não, fiquei 5 anos lá, que é na Bahia. na Bahia, no interior da Bahia. Aí depois de lá, Aí consegui retornar mais para uma agência no Rio, agência da 1º de Março, onde fica o Centro Cultural Banco do Brasil. tá. E cada agência que eu tive foi uma gama de aprendizado, né? Então ali também tive uma história, era um lugar que respirava arte. Então às vezes quando estava muito tenso, muita cobrança, dava a volta, entrava numa exposição, ia ver, tomar um café com as meninas que lá respirava, né, a arte. Então isso aliviava bastante. Depois voltei para Niterói, consegui uma transferência para Niterói, Banco do Brasil. no Banco do Brasil, e aí conheci minha atual esposa, a Dani, e a gente resolveu morar em Salvador. E aí eu consegui uma transferência para Salvador, foi a minha última agência. Foi pela gente, pelo banco que você foi para Salvador, então. É, sim. E por que Salvador? Porque ela era onde ela tinha família. Ela é legal. de Salvador. Então, e não sinto saudade do Rio, não, sabe, Robson? Você fez esse caminho, mas pelo seguinte, né? Você é espiritualista. Tem que ser uma religião ou é espiritualista? Hoje em dia eu sou holístico. Tá. Eu me defino assim. Aí você saiu do Rio de Janeiro, centro urbano, foi para Salvador. Sim, E é uma cidade muito mística e religiosa. muito. E até você atende online pessoas de todo quanto é canto, não é só de Salvador também, Do mundo todo. do mundo todo. Agora, esse pessoal de Salvador, né, Sim, especificamente, eles têm outra visão de mundo, tem uma cosmovisão diferente, porque eu sim. conheço pouco do Salvador, conheço essas pessoas. Salvador tem Pouco. uma aura espiritualista, sim. Um lado místico, eu diria. Também terapêutico, né? Eu trabalhei nessa área, então é uma cidade diferenciada, sabe? Eu gosto de lá. As pessoas sentem uma necessidade de crescer nessas áreas terapêuticas, espirituais. Isso favorece, né? Isso facilita bastante. E a astrologia lá, deu uma boa abertura, como é que é isso? Está dentro do pacote, sem dúvida. É claro que, assim, quando chega um cliente que tem uma noção do que é astrologia, mas uma noção ainda muito crua, eu explico tudo direitinho, a pessoa sai com a outra mentalidade, né? Inclusive por causa da leitura também. As pessoas se surpreendem com a leitura, né? Sim. Como é que pode uma pessoa que nunca me viu, não me conhece, saber tanto de mim? Né? E aí cria essa aura, né? Mística, astrológica, mas não, é só a tradução dos ciclos pessoais de cada um. E Salvador é uma cidade que favorece, sim, essa atração, esse gosto. Eu acho que Robson, sinceramente, eu acho que eu estou no lugar certo, assim. Um outro lugar que eu gostaria, talvez fosse São Paulo, porque por outros motivos, São Paulo também tem um lado muito excêntrico, as pessoas curtem o diferente. E, enfim, isso favorece também. Aliás, eu tenho muitos clientes aqui de São Paulo. Eu fico até brincando, olha, de repente, tem um monte de astrólogo de São Paulo que eu estou roubando vocês deles, né? Mas, assim, é porque é engraçado isso, né? Onde eu tenho mais clientes? Salvador e São Paulo. Nem Rio. Nem no Rio. Rio eu tenho, mas não tanto quanto Salvador e São Paulo. Ontem, por curiosidade, com aquele papo da astrocartografia, né? Eu fiz um mapa realocado para São Paulo. Robson, Mercúrio cravado no meio do céu, desse Olha mapa. só. Cravado, no mesmo grau. Você estuda, tem contato. Onde eu conheci a Gaia,
tem essa rede de clientelas e, assim, aqui realmente é um lugar que mora no meu coração. Eu tenho uma ligação... Eu sou um carioca que ama São Paulo, eu posso dizer isso. Tem muito, tem muito. Eu sou um paulistano paulistano, que gosta de São Paulo. São Paulo é aquário com ascendente aquário. Uhum. Né? Sim, sim. Salvador, você tem uma pessoa... Não, boa ideia, hein? Eu vou chegar em casa, eu vou fazer. Mas eu não sei. Eu nunca me É, me interessei. falaram uma vez, mas eu não sei. Nem sei nem que data que seria Eu vou procurar saber. da Tem a Fundação de Salvador, né? Fundação Salvador, né? Vou procurar saber esse mapa. Deve ter um mapa interessante Fico te também. devendo. Depois você me passa para saber como é que é esse mapa. Então, uma coisa, a gente usa muito ciclos, né? Para poder entender as pessoas. A astrologia é ciclo. Sim, Né? total. Ah, e quando você faz um atendimento de um mapa, né? Você até comentou as idades, né? Eu Tá. lembro que tem uma época, né? Agora eu não atendo mais, mas teve épocas que eu atendia muito, mas muita gente mesmo, durante muitos anos, todas elas com aquelas questões de Plutão, Netuno e Urano nos grandes signos, de 35 a 42 anos. E foi constante, todo o tempo esse tipo de mapa que eu atendia, né? Você tem algum padrão de pessoas que você atende que tem alguns ciclos constantes? Como é que é isso? Normalmente são pessoas que estão passando por os transpessoais, assim, em aspectos ou com o Sol, ou com a Lua, ou com o ascendente. Isso para mim é estatístico, Tá. sabe? O Urano, conjunção com o ascendente, o Plutão, quadratura com a Lua. São trânsitos que criam uma urgência de mudança, né? De desapego, ou de um grito de independência, de liberdade, o que possa estar sufocando. Enfim, normalmente as pessoas chegam até mim por causa desses trânsitos maiores. Tá? É claro que a gente vai falando também dos trânsitos menores, Saturno, Júpiter, mas estatisticamente falando, esses são os principais. A pessoa está passando por um momento assim de um trânsito único na vida. Aí eles chegam até mim nessa situação. Você faz previsões também. Sim. Nas previsões, né? Eu até estava comentando com um amigo, o Márcio está aqui do lado, o Márcio, né? Como companheiro por aqui. Legal. E com outras pessoas do Rio de Janeiro, teve o simpósio do Rio, que a astrologia é um conhecimento bastante amplo, bastante completo, mas tem suas limitações. Né? Existe a psicologia e as terapias. Né? São coisas diferentes. Astrologia e terapias. Nada contra, muito pelo contrário. Uhum. Mas associar astrologia com a psicologia ou terapias, coisas complementares, é excelente, né? Agora, tenho percebido que em muitas situações, não vou generalizar também, não. As pessoas estão desviando um pouco da atenção da astrologia mais prática, tipo de previsões, assim, tipo de viagens, questões financeiras, mas voltando muito mais a astrologia para a questão comportamental e psicológica, né? Você tem percebido um pouco disso também. Uhum. Eu Talvez, acho importante isso, você talvez ter essa estejam até visão. interligadas, né? De certa Então, forma. estão interligadas, né? Mas às vezes as pessoas esquecem um pouco da astrologia mais astrológica, Sim, né? entendi. Mas raiz. É mais raiz mesmo, né? E você faz esse uso da astrologia raiz, Faço né? também, claro. E o que você entende? Lógico, é uma coisa importante, né? Mas como você entende esse momento agora da astrologia? Que está muito voltado para essa questão comportamental e psicológica também. Acho que a astrologia acompanha as mudanças coletivas que norteiam as pessoas, vamos dizer assim. Por exemplo, quando eu comecei a estudar astrologia, não existia Quirón no mapa, não existia Lilith. Então, conforme vai passando o tempo, a gente se depara com novos arquétipos, novos símbolos que estão meio que representando essas mudanças coletivas. E isso exige esse novo olhar. É claro que você pode conduzir a leitura, se você sente que a pessoa tem essa necessidade, para uma parte mais psicológica, terapêutica, mas os conceitos astrológicos, eles falam por si mesmos. Eles não estão ali no mapa da pessoa, os planetinhas não estão conversando por acaso, né? Ou discutindo em alguns casos. Ou seja, as quadraturas, os trígonos, os sextos, eles têm um porquê. E você pode interpretar isso de N maneiras. Então, Robson, a gente percebe que existem vários tipos de astrólogos. Tem uns que realmente são mais voltados para essa parte psicológica, outros são mais voltados para a parte mística, espiritual, outros não são voltados
para nada, quer dizer, os ateus, e dentro disso tem uma diversidade enorme, né? Porque a gente sabe que não é só preto e branco, existe entre o preto e o branco infinitas tonalidades de cinza. Eu acho assim, que o astrólogo ele tem que ter a sensibilidade de acordo com a sua capacidade e com as suas próprias filosofias de vida, tentar trazer para o cliente o que ele está pedindo sem dizer, você entende? Muitas vezes o cliente não consegue expressar o porquê dele estar ali na sua frente. Aí você tem que ter essa sensibilidade, né, de identificar no mapa. Então, para mim, Robson, no fundo, eu nem me preocupo muito com isso, sabe? Durante a leitura, eu falo de astrologia raiz. Se for necessário, eu entro nessa parte terapêutica, já que eu tenho, né, Conhecimento, esse né? conhecimento. O que eu faço questão é de honrar a astrologia. E não é por acaso que eu estou nela. Eu sinto isso, sabe? Eu quero crescer, quero fazer mais. Ano que vem, começo o projeto de começar a dar aulas presencialmente. Ano que vem, a gente já está com esse plano. Legal. E, enfim, eu acho que chega num ponto que você quer repartir, né? E assim, isso é importante. Né? Parece até que eu estou falando assim, parece até que eu tenho grandes conhecimentos. Não, mas mesmo que você já conquistou, a sensação de repartir, mesmo que não seja muito, mas é uma sensação excelente. E tem clientes que pedem para, eu queria aprender astrologia, depois da leitura eu quero aprender isso, mas como é que eu faço? Eu indico para você muitas vezes, você sabe, né? Já indiquei vários clientes para você, mas assim, eu acho que chegou a hora desse contato professor-aluno, né, que eu tive com você, né? Então, eu acho que 2026 pede isso, inclusive, né? O céu passa por uma combustão. Fogo e ar juntos é uma combustão. Então, as pessoas que estão dispostas a aproveitar essa explosão para se lançarem, tá? Essa energia do fogo de buscar ultrapassar fronteiras, de tomar iniciativa, coragem para fazer algo diferente, as pessoas que se conectarem com essa energia ano que vem, elas vão crescer. Também parece um pouco clichê, né? Porque é uma frase que poderia funcionar para qualquer ano, mas ano que vem está muito especial. Netuno e Saturno entrando em Áries, eu diria que a tradução literal, uma das traduções literais seria a seguinte: os sonhos podem se realizar. Porque tem coragem de estar A em quem cima. tem coragem, o Áries, né? A quem tem coragem de buscar. Então, eu acho que, e quando eu leio o mapa dos meus clientes, eu deixo isso muito claro, ó, de acordo com a casa onde está acontecendo essa conjunção, é claro que ela não é única, faz parte de um contexto, mas você pode ter resultados aí surpreendentes, desde que você tenha coragem de arriscar, ou riscos calculados, né? Não precisa ser também se lançar igual loucos, mas há muito campo para crescer. E eu acho muito simbólico, realmente, 0 grau de Áries, né? O início da mandala Ponto vernal é nisso tudo, né? é muito simbólico. É como se realmente estivesse começando um restart. Aí depende de cada um como vai utilizar isso, né? Como vai ser esse restart para cada um. Perfeito. Porque, desculpa, né? Tá. Porque, para mim, Robson, a astrologia tem esse lado ligado à sincronicidade, seria um dos pilares. O outro pilar é o livre-arbítrio, né? O mapa jamais inclina, jamais determina. Então, a astrologia, se a pessoa buscar esse autoconhecimento, buscar essa percepção dos seus ciclos pessoais, ela vai poder decidir melhor. Para mim, a grande missão da astrologia é ajudar as pessoas a decidirem melhor, levando em consideração esses dois pilares. E não é só para o outro que a gente busca isso, né? Nos atendimentos, é para a gente também. Eu fico imaginando como que seria a minha vida sem o acesso ao meu mapa. Quantas situações passariam assim, sabe? Quantas oportunidades passariam em branco? Quantas percepções íntimas eu não teria sem o mapa? Ou talvez teria até de maneira limitada, sabe? Então, eu tenho uma ideia que eu espero que esse Plutão ajude nisso,
que a astrologia um dia seja ensinada nas escolas primárias, não universidades, mas começa com uma criança de, sabe, de 8, 9 anos tendo acesso ao seu mapa e a todo esse potencial que está ali e poder encarar as suas dificuldades de frente desde cedo, um adolescente poder ter acesso ao mapa, olha que fantástico que seria. Isso Isso mesmo. tem muito a ver com essa nova era. Eu tenho uma intuição que isso vai acontecer, que é questão de tempo. Acontece, acontece. Também acho que sim. Não é de imediato, não, Não, mas daqui a um tempo demora. a próxima geração vai Quem sabe, né? usufruir disso. Você falou uma coisa interessante, né? Que chegou um momento, senti vontade de passar conhecimento para frente, né? Sim. Quando eu estava na arquitetura, né? Sempre me interessei por astrologia, né? E comecei a fazer mapa também, tudo. Mas chegou uma hora, eu não preciso fazer mais, né? Preciso para ensinar as pessoas tudo isso, né? E outro dia, eu sou de peixes ascendente, então eu dou umas deliradas de vez em quando por aí também. E tem uma vez, isso faz muito tempo também não, né? Eu fiquei pensando naquela época lá, quando eu fiz a passagem, que eu senti vontade de tomar escola e tal, né? Cara, vai fazer 33 anos esse ano por aqui. E eu fiquei pensando, né? Como é que era? Eu tinha que passar conhecimento para frente, né? Tinha que voltar de passar para frente, como você está pensando por aqui também. E eu fiquei, olha minhas imagens da cabeça, né? Eu imaginei, é como se estivesse transbordando um copo d'água, né? Ou seja, ele chegou num momento que tem transbordando e tem que jogar para fora. Mas eu pensei, não, não é para fora. Aí eu fiz ideias malucas por aí. Se eu tenho uma torneira aberta e um copo d'água sempre enchendo, está transbordando, né? Ele está sempre enchendo, né? E o que está dentro não está desperdiçando, está passando para frente, Sim. né? Olha que Então, legal. olha que legal. Eu pensei, é como se fosse um copo d'água que está cheio, mas está sempre enchendo. Sim. E o excesso está indo para os outros, passando para frente. Não, jogando Tá para matando a fora. sede dos outros. É, as ideias minhas malucas por aqui. Mas, enfim, E você imagina, né? Quando você lê um mapa, você interfere na vida dessa pessoa que vive em família, que tem também pertence a uma comunidade de profissional, de amigos. sim, Imagina você é, sendo professor de uma escola. Quantas e quantas pessoas, quantas famílias espalhando para campo. você influenciou, Robson? Você parou para pensar nisso? Não. Você Mas influenciou a esse vida de copo muita d'água. gente. É, porque você pensar, por exemplo, se eu te estimulei você a ser astrólogo, isso mexeu com a sua família, com o seu filho, com o seu entorno, com os seus clientes, então, Sim, isso. é mesmo. E olha quantos astrólogos você passaram pela Gaia, né? Nossa, vixe. Quanta decisão sua de formar uma escola. Mas é o seguinte, para finalizar nosso bate-papo, uma situação marcante que você teve há um tempo atrás aí. Pode ser uma notícia, um momento, uma situação pessoal, que foi uma situação que marcou você. O nascimento dos meus filhos, por motivos diferentes, né? Porque foram com mães diferentes, em momentos diferentes da minha vida. Natália, quando eu era muito novo, tinha 21 para 22 anos, né? Um jovem querendo abraçar o mundo e com essa responsabilidade de ser pai, né? E hoje, o Robson, o quanto que isso foi fundamental, né? Ter sido pai novo, para mim, para minha história. E agora com o Gabriel, com 10 anos, uma outra situação, uma outra vibe. Geração, né? E eu também, né, mais velho, eu me sinto mais preparado, sabe? E assim, e por conta disso, né, vivo a rotina de uma outra maneira. Por exemplo, por ser astrólogo, eu posso trabalhar em casa. Então, eu sou o pai, eu sou o professor, eu sou o técnico, que ele está treinando uma escolinha de futebol, e eu levo ele para. Faço questão de levar os treinamentos. É, e sou também o astrólogo, porque ele se interessa pelo assunto, com 10 anos. Legal. Ele sabe as características do escorpião, ele sabe do elemento água, 10 anos de idade. E é uma felicidade, né? Vivenciar isso. Então, esses dois momentos foram muito importantes para mim. Uma notícia que te marcou esses últimos dias. Me marcou. Uma notícia. Prisão do Bolsonaro? Pode. Pode. Marcou muito. Pode. Pode. Pode ser. Diga uma coisa. Um filme ou um livro que você recomenda, que te marcou também? Filme, até comentei contigo, né? Sociedade dos Poetas Mortos.
Eu assisti na adolescência, eu era muito tímido, igual o personagem principal do filme, e eu me identifiquei muito com ele. Eu era praticamente ele, que é aquele jovem contido, tímido, mas que tinha uma vontade, sabe, de crescer, de conquistar o mundo, de entender tudo que acontece em volta, né? Até por conta disso, de repente, a astrologia e outras ferramentas, né, chegaram na minha vida. Essa vontade de tentar entender as leis aí, o ascendente Sagitário ajuda também, certamente, mas esse filme foi muito marcante. O Robin Williams nesse filme, Fantástico. eu queria ser aquele professor quando crescesse. E eu tento, inclusive, né, nas leituras, eu quero ser aquele cara que estimula, sabe, que traz entusiasmo, que faz com que a pessoa entenda, né, e perceba os seus talentos, sabe? Eu quero ser esse cara, professor da Sociedade dos Poetas Mortos. Um livro que te marcou também? Você lembra? Hum, um livro, agora não me vem. Nossa, eu sei que teve livros que me pegou de surpresa, Robson. Deixa eu ver um. Não me veio na mente. Bom, Ah, esse filme é um livro também, não é? Não lembro agora. não lembro. Ah, tem um outro filme que também me marcou muito, Interestelar. Sabe por que que marcou? Porque a menina do filme, eu visualizo a minha filha nele. Toda vez que eu assisto esse filme, eu choro balde É d'água. muito lindo, né? Eu vejo minha filha nesse filme. A astronauta ou a moça que ficou? A filha do que ficou, do astronauta, a filha que ficou aí descobriu, fez as descobertas, Sei. né? Então, esse filme mexe muito comigo também. E o livro, nossa, eu leio bastante. É porque um livro só. Tem tantos, né? O primeiro livro que eu li de astrologia me marcou muito. Astrologia, Karma e Reencarnação, do Stephen Arroyo. Esse livro me marcou. Carne Transformação. Karma e Transformação. É Isso. um livrão também, viu? Esse livro, assim, foi o primeiro que eu li, É um grande numa livro. época que não tinha internet, então você buscava ler. E Ler era igual beber água, né? Necessidade. Esse livro, assim, eu encontrei ressonância. E o Stephen Arroyo é virginiano também, né? Então, o jeito dele escrever me fascinou. Pronto, esse é um livro marcante para mim. Márcio Werneck, diga uma coisa. O que é astrologia? Essa é uma pergunta que todo astrólogo vai dar uma definição diferente, né? Para mim, astrologia é uma linguagem. É uma linguagem de entender os ciclos, de se entender e de poder, através dessa linguagem, evoluir, crescer, expandir. Então, muitos pensam ou enxergam a astrologia como ciência, outros enxergam como arte, outros têm um olhar mais místico. Para mim, é uma linguagem, o meu trabalho é de traduzir essa linguagem para as pessoas. E é claro que não posso deixar também de mencionar todo o apelo emocional como consequência, né? Porque, afinal de contas, Robertson, para mim, estar aqui com você hoje é um presente. Eu me sinto muito grato por essa escola. Mudou minha vida, realmente, né? Me deu a base para poder ter a coragem de buscar o meu crescimento através da astrologia e te agradeço demais. Márcio Werneck, mais uma pergunta. Diga, Quem é você? um eterno aprendiz, voltando para o início. Eu sou uma pessoa assim, simples, uma pessoa que não se deixa levar pela, pelos rompantes que a sociedade tenta nos impor, no sentido materialista, no sentido imediatista. Sou uma pessoa que a astrologia me ensina a valorizar o tempo que eu tenho nesse momento, de viver o presente. Isso é uma coisa que também sou muito grato à astrologia, que eu aprendi com a astrologia. De você valorizar a qualidade do tempo presente e tentar, ao entender esse tempo,
buscar atividades que estejam relacionadas diretamente a esse tema. E com isso você poupa apurrinhação, você poupa arrependimentos, sabe? Viver o presente, viver o momento. Isso é uma grande lição que a astrologia me trouxe. Márcio Werneck, muito bom ter você por aqui. Mais uma Obrigado. pergunta só. Diga. Onde é que você quer chegar? Boa pergunta. Não sei exatamente aonde eu quero chegar, mas eu sei como eu quero chegar. É uma construção dia a dia, é pedra a pedra, sabe? O aperfeiçoamento, você tem que se embasar, você tem que estudar muito para ser astrólogo, você tem que estar ligado com o mundo, com a atualidade. Então, aonde isso vai me levar, não sei, mas como eu pretendo, é dessa maneira. Pode ser que lá na frente eu cumpra o meu nó do norte no mapa, né? Apontado para casa 3 em Aquário. E, de repente, repartir conhecimento, de poder ser um professor. Aliás, eu já sou professor de matemática, né? Nunca te contei isso. Sou professor de matemática. Mas isso foi algo que ficou há muito tempo atrás, né? Mas eu queria ter essa honra, sabe? De passar esse conhecimento para outras pessoas. Se possível, crianças, porque eu gosto muito de lidar com criança, é uma coisa que me dá prazer. E quem sabe um dia, né? Esse sonho de, se não nessa vida, em outra, né? De ser um professor numa escola para astrologia, ensinando outras crianças, né? Quem sabe? Márcio, muito obrigado, viu, pela Nada. amizade, pelo carinho, pela presença constante. Vim para você e até uma próxima oportunidade. Até. Até sempre, né? Até todas as oportunidades, certamente. Sempre. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite, para quem é de dia, de tarde, de noite. Mais uma vez, um excelente bate-papo nos encontros da Lua Cheia. Vejo vocês. É a última do ano. Uma mensagem para o ano que vem? 2026? Se lancem. Aproveita essa energia exploradora, aproveita o desdobramento, as consequências das suas decisões. Se você tiver coragem de decidir, de sair da zona de conforto, você chega mais longe ano que vem. Perfeito. Muito obrigado. Beijo para vocês, até o próximo mês, próximo ano, e mais uns encontros da Lua Cheia. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo.